Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg e hoje falaremos dos bonecos que fizeram parte da televisão brasileira, porém eu preciso fazer um aviso rápido antes. Aqui eu não me refiro àqueles bonecos que, como é que eu posso explicar? É melhor eu dar um exemplo, o Melocoton, o Garibaldo. Nesse Iceberg eu não vou falar desse tipo de boneco porque eles receberão um vídeo só deles, igual os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, agora dado o recado, bora pro vídeo. O Louro José foi um personagem de televisão muito popular no Brasil, criado e interpretado por Tom Veiga, papagaio esse conhecido pelo seu jeitão único que ganhou o coração dos brasileiros e ficou bem popular no programa Mais Você, mas estava do lado da Ana Maria Braga desde 1997. Por que bicicleta não tem motor? Não sei. Porque se ela tivesse motor, não ia ser bicicleta, ia ser motocicleta! Infelizmente, o nosso Louro, conhecido por suas piadas, jeitão espontâneo, faleceu. Tom Veiga, em 2020, faleceu aos 47 anos, e essa também foi considerada a despedida do Louro José da televisão. Claro que também na primeira camada teríamos que ter o Xaropinho, ou melhor, o rato mais famoso da televisão brasileira, conhecido por ser o parceiro de palco do Ratinho em seu programa. Oi, Ratinho! Quer ver com você? Você tá tranquilo aí, chefe? Famosíssimo por causa de seu bordão. E pelo seu lado cômico e caótico nos programas de TV. Proibido estacionar! Some daqui! Proibido carro preto! Proibido 2 carros pretos! Proibido dar nó! Apesar de ser um coadjuvante, muitas vezes ele se tornava o protagonista do programa, tanto é que ele continua na ativa até os dias de hoje, mas agora com um novo redesign. Cocoricó, um dos programas infantis mais importantes da televisão brasileira, produzido pela nossa querida TV Cultura. Quando você se lembra de bonecos brasileiros na TV, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Júlio da Gaita e toda a bicharada do vocal, como Caco, Lola, Lilica, Zazá, Alípio, Mimosa, Oriba e todos os outros personagens que fazem parte da série, que aliás são muitos, e como eu tenho que resumir aqui os tópicos, eu já estou falando por todos eles, mas você pode comentar aqui embaixo qual era o seu favorito. Vila Sésamo foi a adaptação brasileira de Sesame Street, que teve a sua primeira versão coproduzida pela TV Cultura e Globo e depois ganhou outras versões mais recentes. E como se trata de uma adaptação, muitos dos bonecos já existiam nos Estados Unidos, mas ganharam uma adaptação mais brasileira. Então, além de Garibaldo Azul, nós tivemos, por exemplo, o Gugu, o Funga Funga, a Bel e vários quadros que foram gravados lá nos Estados Unidos foram exibidos aqui no Brasil com uma dublagem. Só que tem uma coisa, não é? Eu acho que a minha música é a música mais linda que você fez para Vila Sésamo. Ah, vai convencido, vai! Ô Marcos, viu como ele é convencido? E para finalizar essa camada, é lógico que eu teria que falar do Castelo Rá-Tim-Bum, um dos programas infantis mais marcantes da televisão brasileira, que também contava com vários bonecos no elenco, entre eles Celeste, Godofredo, o Mal, o Porteiro, Gato Pintado, o Relógio, o Furabolo, a Adelaide, o Tap e o Flap, aquele girassol lá que eu acho que era carnívoro e o Radialista. Temendo ou não, tinha também o Radialista. Guinho é um personagem conhecido por ter atuado ao lado da nossa querida Palmirinha, que já não está mais aqui entre nós, nos programas TV Culinária, exibido na Gazeta, e o programa da Palmirinha, que era exibido no Fox Life. Por mais que a gente chame ele de Guinho, o seu nome real é Hugo. E outra curiosidade interessante é que ele fazia o papel do neto da Palmirinha, personagem esse que foi interpretado por Anderson Clayton. Boa tarde, meu bonitinho. Paulinho Onofre, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia.
Outro grande marco da Rede Globo nos anos 90, quando falamos de atrações infantis, foi a TV Colosso, exibida entre 93 a 97. Praticamente revolucionou a televisão brasileira, usando com uma produção que não era fácil, onde nós tínhamos bonecos de corpo inteiro, animatrônicos e fantoches para contar a história de uma emissora de TV comandada por cachorros. E tratando de bonecos, nós tínhamos muitos personagens e eu nem sei se eu vou conseguir falar de todos aqui. Mas nós tínhamos personagens como Gilmar, as Pulgas, o Chefe, Malaby, o Paulo Paulada, olha o nome que deram pro personagem, e o Thunderdog. O programa teve inúmeros personagens e se algum deles te marcou muito, comente aqui embaixo. E agora é hora de falar do querido Rá-Tim-Bum, outro grande sucesso da cultura, que teve estreia lá em 1990 e contava com diversos quadros diferentes. E no meio de tanta variedade artística, é claro que também contavam com bonecos, entre eles a Cobra Silvia, a Darlene Rocha, o Ari Nelson, o Roy e o Professor Miguelin. Zuzubalândia é uma série infantil criada pela artista e apresentadora Mariana Caltabiano, e para quem é mais novinho talvez não saiba, mas por volta de 98 a 99 foi exibido um programa da Zuzubalândia no SBT, onde os personagens eram interpretados por bonecos, diferente da série atual, que é um desenho animado, e ele foi exibido dentro dos programas Bom Dia e Companhia, Sábado Animado e Sessão Desenho, e ainda em 99 ele foi exibido na Rede TV, no extinto programa Galera na TV. Alguém se lembra? Se a zebra do Fantástico dava medo em muitos, os cavalinhos do Brasileirão já era uma outra história, pelo menos a versão mais recente deles. Os cavalinhos tiveram estreia em junho de 2008, mas não com essa aparência fofa aqui. Era um CGI bem estranho, mas comum para a época. Essa foi uma ideia de Tadeu Schmidt, e o grande redesign surgiu em 2014, quando eles ganharam mais popularidade entre os brasileiros, até porque cada cavalinho representa um time. Do meu coração! Gol do Vitória! Hã? Outro querido clássico da TV Cultura foi o X-Tudo, programa infantil que foi produzido de 92 até 2002, com vários quadros diferentes e muita qualidade. E se você pegou a era de ouro da TV Cultura, você com certeza se lembra do X, que era praticamente o mascote do X-Tudo, manipulado pelo talentosíssimo Fernando Gomes. Vai esmagar o chocolate na manteiga, tá bom? Pra grudar mesmo na manteiga. Eu vou até dar um novo nome pra esse sanduíche diferente. Então vai. Que tal? Chocoliche. Muitos aqui podem achar até estranho o fato do Topodídio estar na camada 2, mas vai perguntar para os seus pais e para os seus avós quem foi o Topodídio. O rato praticamente foi uma febre no Brasil lá por volta dos anos 60 e 70. O Topodídio não é um personagem brasileiro e sim italiano, mas ele teve a sua estreia no Brasil em 1969 no programa Mr. Show da TV Globo, onde ele contracenava com Agildo Ribeiro. Na época teve boneco, teve disquinho, teve muita coisa do Topodídio, mas depois de um tempo ele deixou a TV brasileira, voltando apenas na década de 80, e dessa vez lá na Rede Bandeirantes, mais precisamente em 83 e 87, com o programa Boa Noite, Amiguinhos. E que protejam principalmente o Reagan e o Gorbachev, aqueles dois doidos, antes que eles me façam uma besteira, né? Vocês sabiam que o Topodídio quase virou um personagem da Zorra Total? Quase que a gente ia ter o Topodídio nos encarando na tela quando deu aquele lance de setembro em 2001. Mas isso não aconteceu, eles desistiram por causa dos custos de licenciamento cobrados pela empresa que tinha os direitos autorais do personagem. Imagina só o Topodídio na Zorra Total, vocês acham que ia dar certo? E se aqui eu já falei da Silvia e da Celeste, é claro que eu teria que falar da Judite, a cobra, a boneca mais fofoqueira desse iceberg, eu acho. Cala a boca! Não faz isso! Ó, a Judite! Judite, calma aqui!
Ficou tão popular no balanço geral que até ganhou um quadro chamado A Hora da Venenosa e outro chamado Bastidores com a Judite. Mas a Judite não vive só de fofoca, ela também interage com os apresentadores, expõe bastidores, faz entrevista, foi até averiguar o acervo da Record pra ver se não virou Lost Media ou não. E se você quer saber se tal coisa virou Lost Media ou não, pergunte pra Judite agora. Inclusive, ela foi ganhando tanta popularidade que o seu design mudou. Agora ela tem um design mais bonitinho e quase assustou a gente com essa notícia aqui, hein, Judite? Se nós, a caminho da terceira idade, pegamos a estreia do Castelo Rá-Tim-Bum, outros do Rá-Tim-Bum, os meus jovens inscritos pegaram a estreia de Quintal da Cultura, que além de Doroteia e Ludovico, também conta, ou contava, faz tempo que não assisto, com bonecos no elenco. Entre eles, o Minhoquias e o Quelônio, ambos interpretados pelo grande Jonathan Faria, que também faz parte da turma do Quintal. Agora bora começar essa terceira camada com um grande trauma coletivo, Catalendas, programa infantil exibido na Cultura que tinha como foco principal contar histórias do folclore brasileiro, e era essa a intenção da série, fazer com que a gente aprendesse de uma forma mais lúdica, por mais que tenha sido traumatizante uma pinguari, fazer a gente aprender de uma forma mais lúdica sobre o folclore e a cultura brasileira, com Dona Preguiça, o Preguinho, eu achava eles muito fofos, mas aí chegava aqueles traumas de infância, aí a coisa mudava um pouco, sabe? Fui atacado. Primeiro, uma pinguari comeu a câmera, depois a cabeça dele. Mas não era um programa ruim não, era aquele tipo de programa que a gente tinha medo, mas era tão bom que a gente assistia mesmo assim, não é? Me conte aqui qual foi o episódio que mais traumatizou vocês. Nas Garras da Patrulha é um programa de televisão humorístico que foi exibido de 2001 a 2023 pela TV Diário, mas desde 2004 acontecem algumas exibições dele pela TV Verdes Mares. Para quem não sabe, o programa se passa no estado do Ceará e nele nós temos várias esquetes humorísticas com aquele clima bem cearense, bem regional mesmo, onde os personagens são todos bonecos. E se você não assistiu esse programa originalmente na TV Diário ou na TV Verdes Mares, com certeza você conheceu ele pela internet, graças a Coxinha e Doquinha. Seu Zé, ele é uma carniça. Se eu fosse o senhor, não só cortava a luz, como eu arrancava os fios tudinho. Não deixava uma boca de luz lá, para não ter perigo de ele fazer gato de novo. E de 2015 a 2017, eles ganharam 3 webséries, sendo essas Os Amigos do Coxinha, Tizil e a Máquina do Tempo e A Impostora. E também tem o Autarquias do Humor, que foi um programa de televisão criado em 2011 pelo humorista Irã Delmar. E na verdade, tudo começou no rádio, e eles fizeram tanto sucesso que eles transformaram isso em um programa para a TV, mas isso até 2017. É só alegria, autarquias do humor. Bambalalão é um outro clássico da TV Cultura que foi exibido durante a década de 80, e além das competições que envolviam 2 escolas diferentes, o programa também contava com algumas esquetes, e uma delas era o Teatro de Fantoches. E daí surgiram inúmeros personagens, e aqui eu já tô falando por todos eles, tá? A gente teve a Maria Balinha, o Sapo Agapito, o Macaco Chiquinho, mas foram mais de 15 personagens, gente, que eu já tô falando por todo mundo, tá? A Eliana fez um grande sucesso com seus programas infantis, e você deve se lembrar bem que nos programas Bom Dia e Companhia e Eliana e Alegria havia vários bonecos, e tirando o Melocoton, porque esse vai entrar em um outro vídeo, como eu já expliquei pra vocês, aqui nós tínhamos o Flitz, a Bizuca, que só a Eliana entendia o que ela falava. Gostaram? Daqui a pouquinho a formiguinha vem nos visitar, né, Bizuca? Já. Enquanto isso... A Recicleia, que falava de ecologia. Lá na Record teve o Bebê Alegria e o Vovô Alegria, que eu achava eles muito fofos. Mas ainda abordaremos esse tema por aqui. Não acabou, mas por essa camada é só.
Tá Certo é um game show brasileiro exibido na TV Cultura, apresentado por Varley Santana, mas existe algo em comum nesse programa, pois aqui se tratam de bonecos participando do game show. Bonecos esses que são manipulados por André Milano, Kelly Guidotti e Paulo Henrique. E os três, além desse programa, já trabalharam em outros clássicos da cultura, como Cocoricó, Que Monstro Te Mordeu e Sésamo. Quem é mais velho? É o Tonico. Eu tenho. Tonico? Tá apertado isso aqui, pô. Me ajuda aqui. Ai, foi assim. Tunico era o boneco que aparecia no programa do Ratinho como o primo do Xaropinho. Logo, ele também ganhou o coração dos brasileiros e até participou de um projeto com o Xaropinho, que era um CD que foi lançado com o nome deles. Tunico aparecia no programa dividindo palco com o Xaropinho até mais ou menos 2005, quando ele deixou de aparecer após mudanças nos bastidores do programa e do SBT. Aconteceram alguns conflitos trabalhistas envolvendo o manipulador do personagem, que era o Fábio Galileu, que processou o SBT por questões como vínculo de trabalho e condições salariais. E por conta disso, o Tunico sumiu do programa. Eu até já falei disso em um outro vídeo meu. Depois de sua saída, o personagem não voltou a ter destaque, marcando assim o fim da dupla Xaropinho e Tunico. A Turma da Xuxa contava com vários personagens, vários deles lembrados até os dias de hoje, como as Paquitas, os Paquitos, o Dengue, o Praga, mas também já contou com os bonecos Moderninho e Tommy. E tinha o Frentinha também, que após o show da Xuxa, a gente nunca mais viu eles em lugar nenhum. Sempre se lembram do Dengue, do Praga, mas deles ninguém se lembra, né? Petit Gâteau foi um mascote comentarista da Globo durante a Central Olímpica e a Central da Copa. Personagem esse que ganhou o coração dos brasileiros ao comentar sobre os jogos. Bora falar de mais um trauma televisivo brasileiro? Vamos falar de Dango Balango? Programa infantil que foi produzido pela Rede Minas em 2006 e que depois começou a ser exibido na Cultura também. E a gente sabe que esse programa era uma variedade de bizarrices. Você que inventou essa história de passear no cemitério. Que programaço, hein? E misturava muita coisa. Entre elas, o uso de bonecos como personagens, que faziam parte do grupo de teatro de bonecos Giramundo. E por mais que o Dango Balango não fosse um programa ruim, tinha uma abordagem artística e educativa bem interessante, causou um certo medo na gente, sabe? Uma sensação estranha ao assistir. Já começava pela música de abertura. Dango Balango, Saramango Tango. Dango Balango. O Boneco Lino é um famoso personagem da televisão amazonense, conhecido pelas suas mensagens educativas. Ficou bem conhecido através do programa Amazonas Evangélico, onde ele interagia com a missionária Maria José. E para quem não sabe, o Lino faz parte de uma trupe de bonecos que marcou bastante a história da TV amazonense e até hoje são lembrados com muito carinho pelas pessoas. Olha vocês que moram aí no Puraquequara. Tá certo, José, esse nome? Eu acho que é Puraquequara. Puraquequara. O Mundo da Leitura foi um programa infantil educativo brasileiro produzido pelo canal Futura em parceria com a Universidade de Passo Fundo, tendo a sua estreia em 2003 e sendo exibido até mais ou menos 2005. Para quem não se lembra, o programa se passava em uma biblioteca e contava com as histórias do gato Galileu, que junto de seus amigos protegia o mundo da leitura da vilã que era a Ratazana. A seguir, Mundo da Leitura. Outro grande clássico esquecido da TV Cultura, Ilha Rá-Tim-Bum, seriado brasileiro de 2002 que contava a história de 5 jovens que paravam em uma ilha cheia de seres fantásticos. Entre eles, alguns que eram bonecos, como a cobra Susana, o Coisinho, o Vrunja e o Tá-né-viu, quer dizer Rá-Tim e Bum. Esses são seus nomes. Quem pegou a infância na década de 80 com toda certeza se lembra do Bozo e o seu programa no SBT, que teve a sua estreia no dia 15 de setembro de 1980. E a princípio o cenário parecia um circo e contava com todos os outros personagens da trupe, como Papai Papudo, Vovó Mafalda, Salsi Fufu, o Gorila King Bozo. Mas além desses personagens, nós também contávamos com fantoches no programa, como Maroca,
Fernandinha, o Zico, Zecão, Lili e Macarrão. E ficaram bem conhecidos como o elenco de jurados de uma versão infantil do show de calouros. Por incrível que pareça, o Sábado Animado é um dos programas do SBT que continua intacto há mais de 30 anos. E recentemente a atração ganhou a participação de 2 bonecos, o Lilo e a Flora, que na verdade fazem parte da turminha dos Greens, e que também se interagem com a apresentadora Silvia Abravanel. Alguém aqui já tinha ciência deles? Os Cupins é uma série infantil musical brasileira criada por Roberto Machado Júnior. Produção essa exibida no TV Rá-Tim-Bum, na TV Cultura por volta de 2012, onde nós temos a história que gira em torno de Joca, que é um músico apaixonado por instrumentos musicais, porém há 2 cupins que moram dentro do seu piano, o Cupim e o Cupincha, que tentam atrapalhar o coitado pelo fato de não gostarem do barulho. Conforme essas historinhas aconteciam, nós ganhávamos algumas noções musicais. Essa madeira é todo dia. Madeira. Ó, gente! Hoje é dia de comilança, de fazer uma lambança na hora da refeição. Igarapé Mágico foi uma série infantil brasileira criada por Bia Rosenberg e Rogério Brandão, que foi exibida lá na TV Brasil em 2014. Voltada para o público pré-escolar, a série se passava em um igarapé da Amazônia, onde contávamos com um grupo de filhotes de animais típicos da fauna desse local. A única personagem humana da série era a Yara, já os outros eram todos bonecos. Agente G foi um programa infantil da Record, criado e estrelado pelo querido Gerson de Abreu, que teve estreia em 1995, finalizando a sua transmissão em 1997. E aqui nós temos mais um outro clássico dos anos 90, onde a maioria do elenco era formada por bonecos. Então aqui já falo por todos os personagens, ok? Tinha o Mestre Yodo, tinham as comidas. Ninguém ainda sumiu com a geladeira. Ainda não, mas é uma questão de tempo. Tinha o Professor Le Bobo, Professor Le Chateau, o Homem Jerimum, entre vários outros. Se você se lembra de algum em específico que você gostava bastante ou que você tinha medo, é só comentar aqui. Foi numa missão perigosa. Sei, ele foi instalar o tal do chip revertedor de efeito da máquina dos bandidos. Botando Boneco foi um programa humorístico de grande sucesso da TV Jangadeiro, que é uma afiliada do SBT, marcando bastante a televisão cearense. O programa ganhou o coração do público cearense, com bastante destaque para os personagens Seu Encrenca e Dona Cremilda, ambos criados por Augusto Bonequeiro. O programa ganhou muita popularidade entre a década de 90 e 2000 por misturar críticas sociais com humor. Olha, para comemorar a briga do real contra o dólar, hoje à noite, lá no Teatro Baixicanizo, vai ter vale tudo, negado! Infelizmente, o Augusto já é falecido, ele morreu no dia 4 de novembro de 2025, aos 74 anos de idade. Que Monstro Te Mordeu é uma série infantil criada por Karl Hamburger e Teodoro Popovic, tendo estreia na TV Cultura em 2014. E aqui a história se passa no monstruoso mundo dos monstros, onde todos os monstros desenhados por crianças ganham vida e causam diversas situações. Série essa que contava com diversos personagens que eram bonecos, como por exemplo o Dr. Z, o Morgumi, Dedé, Gorgo, entre outros. A Turma da Garrafinha foi uma série infantil brasileira que foi exibida entre 98 e 2001, criada por Mariana Caltabiano, que foi exibida não só no Bambu Luar, mas lá no Angel Mix também. Eram historinhas bem rápidas que giravam em torno da garrafinha, conhecida pelo bordão Deu um Nó na Minha Cabeça, além de contar com outros personagens, como o Musicão, o Fraldo, a Mafralda, Seu Pois Pois, entre outros. Bolinhas vermelhinhas com pingo de barril, altura de tampinha, óculos de fundo de garrafa.
E como eu me lembrei aqui da garrafinha, eu também me lembrei de Flora Encantada. Flora Encantada foi uma novelinha infantil ecológica da Globo, exibida entre 99 e 2000 dentro do Angel Mix, onde nós tínhamos Flora, que era uma garota com poderes ligados à natureza e protegia uma reserva ecológica no meio da cidade. E no elenco nós também contávamos com bonecos como a Toupeira, Bananico, Morcegão, a Tana Chata, Joa Ninja e as Flores Cantoras. Pra que serve esse botãozinho aqui mesmo, hein? O que você tá fazendo, hein? Você vai mudar o penteado da... Pera aí, mas se acontecer alguma coisa com ela, quem vai dar papel pra gente comer? O Teatro Rá-Tim-Bum, programa esse exibido nas emissoras TV Cultura e TV Rá-Tim-Bum, era um programa em que cada episódio apresentava uma peça de teatro infantil e o elenco mudava conforme a história, porque eram adaptações de contos e peças diferentes, que muitas vezes, além de atores, também contava com bonecos. Um clássico exemplo disso é a peça chamada Zero, que também causava um pouco de medo em algumas pessoas. Agora chegamos na parte de personagens que faziam parte dos programas da Eliana, que parece que a gente simplesmente se esqueceu deles. Começando pelo Quinho, o macaco, que também fazia parte do elenco da Escolinha do Barulho. Você é uma burro. Eu vi você na recreio comendo banana com casca. Tirar casca pra quê? Eu já sei o que tem lá dentro. O Quinho sempre aparecia no programa desafiando a Eliana para mais uma nova charada. Dizem que ele também fez participações no programa Note a Note. Se eu encontrar alguma mídia relacionada a isso, coloco aqui pra vocês também. Tinha a Tati, que era uma tartaruga apaixonada pelo Quinho, e o Lico Ligeiro, que era um coelho que usava aparelho nos dentes, que foi criado pelo bisólogo. Ou melhor, o Chiquinho, que é o Edilson Oliveira. Tem aparelho, olha que amor. Só não pode dar deixa. O DJ Cão é um personagem da TV Rá-Tim-Bum que apresenta os programas show do DJ Cão, Som na Caixa com o DJ Cão, e também tem uma outra série que é DJ Cão e a Loja de Discos. E na série DJ Cão e a Loja de Discos e a sua primeira fase na TV Rá-Tim-Bum, ele era um boneco e depois ele ganhou uma versão em 3D. TVzinha Pão de Açúcar é um projeto lá de 1997 da agência Colucci, onde tivemos personagens criados pelo Fernando Gomes. E eu lembro que eram episódios curtos que eram inseridos durante a programação da TV Cultura, isso lá no final dos anos 90, onde contávamos com várias frutas, verduras e vegetais, falando a respeito da importância de uma boa alimentação, também orientava as crianças para terem bons hábitos de consumo. Gostou da história, Suquinha? Saborosa, deliciosa e apetitosa! Pra quem não sabe, o Domingo Legal já contou com um fantoche. Pois é, vocês se lembram do Ed? Ele era um fantoche extraterrestre que apareceu no Domingo Legal lá por volta do final dos anos 90. Foi criado com a intenção de interagir com o Gugu, assim como tinha Xaropinho e Louro José, e também para atrair o público infantil para a audiência do programa, algo que nos dias de hoje seria bem controverso. Vocês devem se lembrar desse icônico comercial do Yakult com a Sandy e o Júnior, ainda bem novinhos, e o Professor Lactobacillus, mais um personagem criado pelo nosso Jim Henson brasileiro, Fernando Gomes, que apareceu em alguns comerciais, que também possuía a voz do Júlio da Gaita. Se lembram deles? Todo dia eu abro a geladeira, pego um Yakult e começa a brincadeira. Qual é Bicho é um seriado produzido pela TV Cultura em parceria com a Fundação Parque Zoológico de São Paulo. E no elenco nós tínhamos o boneco Lino, que era esse macaquinho aqui, interpretado e manipulado pelo Hugo Pique. O cara abre um restaurante aqui ao lado, vem pedir açúcar e nem me convida pra almoçar. Pra quem não sabe, o Louro José tem um irmão esse que se chama Louro João. Diferente do Louro José, Louro João é um papagaio azul que apareceu apenas uma vez em um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2003, onde ele era alvo de caçadores de animais silvestres. Inclusive, ele pede ajuda pro Louro José por telefone, mas como o Louro José estava gravando Mais Você, ele não conseguiu atender o irmão, e no fim quem o salva é a Emília.
Paio e Dongo é uma série brasileira que foi exibida em 2014 no canal Futura, onde nós temos os personagens Paio, que é um cachorro, e o Dongo, que é um rato de rua, que passam por várias situações engraçadas, sempre um zoando com a cara do outro. Eu quero é rua. Eliana na Fábrica Maluca foi exibido entre 2003 e 2004 lá na Record, e para quem não se lembra, ele contava com a participação de bonecos criados pela Mariana Caltabiano, como por exemplo, o Lobisval e o Mestre Coco. Mestre Coco! Acorda, menino! Tá indo. Eu vou pegar esse gato. Oxi. Com a morte do Louro José, em abril de 2022, a Ana Maria Braga recebeu a visita de Louro Mané, que não se trata de uma versão diferente do Louro José, e sim um novo personagem. Personagem esse que revelou ser filho do Louro José. E agora faz sentido o motivo da gente não ter o Louro João, que era irmão do Louro José, no lugar do Louro José, que antes era chamado de Lourinho, mas depois de uma votação ele ganhou esse nome. De Louro Mané. Por quê? Porque você vai cantar assim. Qual é que é? Qual é que é? Eu sou o Louro Mané. No Bom Dia e Companhia com a Jaque, pra quem não se lembra, havia muitos personagens que eram bonecos, mas a grande maioria deles, nos dias atuais, entrou na total obscuridade. Alguns eu nem encontro imagens, mas há uma esperança agora com esse serviço de streaming do SBT de que a gente tenha acesso a esses programas mais pra frente. Então tinham dois pôneis que começaram a aparecer lá por volta de 1999, ficando até 2000, que satirizavam a dupla Tonico e Tinoco. Outros personagens também que apareceram no programa foi a Indiazinha Cara de Pau e o Pica-Pau. Se eu encontrar alguma imagem eu coloco aqui. Também tivemos cangurus, e não sabem ao certo o nome dos personagens. Pio e Pia, que eram dois passarinhos, o Ramonzinho, que eu me lembro mais, que era um peixe, tinha um livro falante, o Pato Malandro e a Nana Banana, mas em 2000 o programa mudou o formato e todos esses personagens foram substituídos pelo Gug, que era esse ETzinho aqui. Ai, doutora, viu? Me enrolei todo. Literalmente você está enrolado, né, Gugi? Eu não sei se vocês se lembram, mas havia um gnomo que participava do programa Os Trapalhões e ele aparecia em algumas esquetes especiais. Boneco esse que também era manipulado pelo Fernando Gomes, causando momentos bem engraçados. Mas não, ele não era um membro fixo do programa. Fantástica, que só quer fazer o bem. Claro, só quer brincar. Não é, amiguinho? É isso aí, pássaro grande. A TV Tutti Frutti foi um programa infantil exibido na Band lá por volta de 83 a 84, e nesse programa nós tínhamos bonecos e personagens inspirados em frutas, legumes e verduras que viviam na cidade de Hortolândia. Aliás, para quem não sabe, ele foi muito importante porque ele foi um dos primeiros programas infantis brasileiros exportado para outros países, além de receber um prêmio de melhor programa infantil de 83. E na TV Tutti Frutti, a tristeza há muito se foi. Todos vivemos cantando. Zum 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 foi um programa da TV Cultura, exibido lá em 2005, todo voltado para a animação brasileira. Aliás, por lá nós conhecíamos vários curtas brasileiros. E o programa era apresentado por um personagem chamado Repórter Abelha, que além de apresentar os curtas, também realizava entrevistas e outros conteúdos. O dia que o jornal Primeiro Impacto tentou trazer um elemento de humor com um fantoche para interagir com o apresentador, sim, isso aconteceu, o que gerou bastante debate e opiniões diferentes entre os telespectadores. Marcão do Povo simplesmente um dia chegou no programa com um fantoche chamado Marquinhos, que se interagia com o apresentador, fazia brincadeiras, comentários, e teve gente que achou engraçado, sim, mas também teve muita gente criticando, falando que ficou algo muito forçado e bobo. Afinal, a equipe do programa disse que a participação dele foi só uma brincadeirinha e que talvez exista a possibilidade dele aparecer outra vez. Vocês acham que ele vai aparecer mesmo? Eu quero saber quem
Quem é você? Ainda não posso me revelar. Você não pode revelar? É porque eu tô em fase de transposição. O Globinho foi um programa infantil que era uma espécie de telejornal para crianças. E apresentado pela jornalista Paula Saldanha, o programa ficou muito conhecido por ter como mascote o macaco Loyola. Bananeiros, hein? O arco-íris ficou lindão, né? Ficou lindão, mas ele tá... Animania foi um programa exibido na TV Cultura voltado para o universo da animação, algo parecido com o Zum Zum Zum. E eu não sei se vocês se lembram, mas o programa contava com a apresentação do Zeca 2D e mais outros bonecos que também faziam parte das entrevistas, mostravam making-offs e, claro, curtas-metragens. Maria Santa é uma fantoche da Praça é Nossa usado nos quadros da Silvia Massari, se tornando uma personagem clássica dos anos 90 com os seus bordões. Alguém aqui se lembra dela? Maria Santa, você não pode, querida, querer namorar um rato. Ela! O Kaiserberg tem que ir embora. No programa Angel Mix, tinha o Zé Polvilho, que era um personagem manipulado por duas pessoas. Tamanha era a dificuldade. E não tinha só o polvilho. O cenário também contava com uma tartaruguinha, que era movida por controle remoto, que era toda medrosa. Clube da Cinderela foi um grande marco da televisão pernambucana por conta do seu humor e também da personagem Cinderela, interpretada por Jason Wallace. Durante os anos 2000, tivemos a sua primeira fase na TV, mas em 2013 o nome mudou para Clube da Cinderela e foi bem nesse momento que surgiu o Frango José. Sim, esse personagem aqui, referência ao Louro José, manipulado por Guga Marcel, que antes tinha essa aparência aqui. Cadê o Frango José? Cadê o Frango José? Ai, não, esse aí é o frango ou é o pica-pau? É o pica-frango! Pica-pau, não é? Eu acho que pra não dar nenhum problema por conta disso, deram uma alterada na sua aparência. O Festolândia foi um programa exibido desde 1991 até 2005, e antigamente o Festolândia tinha um cenário, era apresentado pela Eliana, e nesse cenário, que lembrava bastante os contos de fadas, havia bonecos. Tinha o Gênio do Poço e esse passarinho azul aqui, que eu não encontrei o nome, caso você saiba, comente aqui embaixo, que eram manipulados pelo Edilson Oliveira, nosso querido Chiquinho, que depois trabalhou com a Eliana fazendo o Melocoton e vários outros personagens. Eu vou encontrar uma paixão aqui? Acho que vou, né? Sou eu, ela me ama! Ela me ama! Nada disso, não vem que não tem não, viu, seu gênio safado? A Turma do Arrepio é uma série de histórias em quadrinhos que foi criada pelo César Sandoval. Por conta da sua popularidade, ela ganhou uma série na Manchete. O mais doido dessa série é que aqui nós também temos um curioso caso de elenco alterado. Sim, a série teve 2 elencos diferentes, não encontrei explicações para isso, mas tirando esse ponto que não tem nada a ver com bonecos, até porque são atores, na série havia um boneco, o Belfedo, que até esse personagem teve 2 pessoas diferentes para fazer a manipulação e também a voz. Se você virar mais bicho do que vai acabar andando de 4 e procurando poste por aí, ó. Azar! O Doroteu está numa crise de azar. A TV Tupiniquim foi um programa infantil brasileiro exibido pela TV Diário lá nos anos 2000. Esse programa era produzido pelo grupo cearense Circo Tupiniquim, que costumavam a usar mais bonecos em suas atrações. Aliás, o programa também está ligado ao sucesso do grupo Circo Tupiniquim, que também era conhecido por criar e manipular os bonecos do programa Nas Garras da Patrulha. Menino que desapareceu da creche, olhe. Positivo. Como é o seu nome? É Tadinho. É ele mesmo, seu policial. Pai, não era programa de pivete. Castigo, não quero nem saber. Bem feito.
O Boquinha é um personagem do programa O Povo na TV, mas não aquele Povo na TV dos anos 80. É o Povo na TV exibido na TV Jornal Interior, que é uma afiliada do SBT, fazendo parte daquela interação de apresentador e boneco que nós já conhecemos muito bem. Vem pra cá, Papai Noel! Eita, Papai Noel! Seja muito bem-vindo aqui ao programa do Boquinha, viu? Para alguns pode ser obscuro, mas o Boquinha se tornou um sucesso regional em Pernambuco. Faz a alegria da criançada. Faça de tudo para não ficar de frente com o Boquinha. Pois é, gente, a Judite, cobra mais icônica do quadro A Hora da Venenosa, tem uma prima. Vocês sabiam disso? Ela tem uma prima catarinense chamada Judite Veneno. A Judite Veneno atua na NDTV, que é uma afiliada da Record em Santa Catarina. E assim como a Judite do Balanço Geral, que a gente já conhece, ela faz a mesma coisa. Ela tem até um próprio quadro que se chama Na Toca da Judite. Júlio do Cocoricó! Ah, puxa que puxa! Querido ruivo maravilhoso! Quanto tempo, né? A gente agora não pode se encontrar pessoalmente, né, Julinho? Alguém aqui conhece o Davizinho? O Davizinho é um boneco do programa Hora da Criançada, exibido na Rede Brasil, e eu não encontrei muitas informações a respeito dele, mas sei que se trata de um boneco de um programa infantil. A atração é exibida de segunda a sexta, das 11 da manhã até o meio-dia, reprises que acontecem à tarde. Eu já falei do Castelo Rá-Tim-Bum aqui, mas vocês se lembram daquele quadro onde tínhamos fantoches que representavam países diferentes? Era sempre a mesma melodia, mas com alterações de acordo com a cultura local do país. O fantoche Tijolinho é o protagonista e mascote do programa infantil Clube Ti. O programa era um bloco de desenhos animados com a apresentação do Tijolinho, que interagia com as crianças através de brincadeiras e histórias com valores cristãos. O nome Tijolinho simboliza cada fiel que ajuda na construção da Casa Mãe Aparecida, sendo um tijolo vivo na obra. É daí que surgiu a ideia de criar esse personagem, que por mais de 10 anos foi manipulado e recebeu a voz do artista Rafael Costa. Bigode Bicudo é mais um quadro criado pela Mariana Caltabiano, que era exibido no programa Bambu Luar com a Angélica. E nessa série nós tínhamos a dupla de produtores musicais, o Bigode, que era o coelho, e o Bicudo, que era esse pato. E ambos trabalhavam no teatro do empresário italiano Al Cappuccino. E é um pouco complicado encontrar mídias do Bigode e Bicudo, mas o que eu encontrar aqui eu colocarei para vocês no vídeo. Teatro Bicudo, no show de hoje à noite eu farei o grande super-herói Bigode. Peteleco foi um personagem muito famoso da TV amazonense que foi criado e interpretado pelo ventríloco Oscarino, e o Peteleco tem uma origem bem antiga. Ele surgiu em maio de 1957, se tornando um ícone cultural do Amazonas. Aliás, a dupla Oscarino e Peteleco fez tanto sucesso que foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material do Amazonas em 2016. Sou teu amiguinho, contigo ninguém dá teco. Estuda, criança, quem aconselha é teu amigo Peteleco, correto? Na TV Diário, a partir de 2001, Eli Aguiar ganhou grande destaque apresentando programas policiais com uma linguagem bem popular, aquele jeito brasileiro de criar esse tipo de programa, que alguns acham engraçado e outros acham controverso. Um dos programas mais conhecidos foi Os Malas e a Lei, e nesse programa ele dividia a cena com o personagem Cabo Fela, que também estava lá com a função de interagir com o apresentador. O Cabo Fela ajudou o programa a ganhar mais audiência no Ceará. Ele vai ver o que é bom pra tosse, amigo. Vai ver o que é bom pra Vai caralho. ver o que é bom pra tosse. Vai ver. Cabo Fela não tem pena de estupro.
Se vocês assistiram Band Kids, eu tenho certeza que além da Kira, vocês se lembram do robozinho que aparecia com ela, que se chamava Yuki, com aquele jeitinho todo atrapalhado, e eles também estavam acompanhados de um personagem que era o Olho Grande, que servia como uma espécie de mestre deles. Vocês se lembram ainda? Os inéditos continuam, hein? Com certeza, ao ver a imagem desse boneco, já se passa uma cena inteira pela sua cabeça, não é? Já mandei os cartazes, mandei tudo. E esse disco tem música pro Dia dos Pais, pra cada criança, pode procurar. Mas aqui não falarei só de Galerito, também falarei do Macaco Leque Leque, personagens esses do programa Canal Livre, exibido em Manaus pela TV Rio Negro, que conta com uma história bem pesada. Eu acho que a maioria aqui já sabe, não é? Até aquele fatídico dia do Gil da Esfirra, ele era um boneco obscuro da TV brasileira, mas foi só o trecho daquele programa se espalhar pela internet que pronto, Galerito foi um dos memes mais compartilhados naquele ano. Aliás, essa cena do Gil da Esfirra versus Galerito ganhou destaque global por conta de uma série da Netflix chamada Bandidos na TV, ou Killer Ratings, onde eles exploraram os bastidores desse programa e a vida do Wallace Souza. Ele era manipulado pelo Iserlon, tinha um humor mais provocador, e isso fica bem claro aqui nessa cena do Gil da Esfirra, mas para quem não sabe, o Galerito foi substituído em 2016. Isso aconteceu quando o Gil da Esfirra retornou ao programa e em seu lugar entrou o Macaco Leque Leque. Cara, só no Brasil pra acontecer isso. E vocês acham que a troca de personagem ajudou em alguma coisa? Não. O que deixa tudo muito mais engraçado. Eu não sei nada. Toma. Meu Deus. Comida pra tua cara, hein? O papagaio Paquito foi um papagaio que marcou o início do universo das Paquitas da Xuxa. E a história é bem mais antiga do que parece. Segundo a apresentadora, ela conheceu um papagaio chamado Paquito durante uma viagem a Nova York, lá por volta dos anos 80. E ela gostou tanto do animalzinho que ela decidiu transformar essa ideia em um personagem para o programa Clube da Criança. Tá aí um personagem bem esquecido, que não apareceu no show da Xuxa, né? E o Paquito também serviu como inspiração para chamar as Paquitas de Paquitas e os Paquitos de Paquitos, ou seja, não tem nada a ver com a palavra pacto, como pregavam por aí na internet antiga em sites de mensagens subliminares. Eu já tenho um vídeo falando a respeito da versão piloto do Cocoricó, que foi cancelada e tudo mais, então aqui farei um breve resumo. Nos bastidores da criação do Cocoricó, lá por volta de 95, a equipe da TV Cultura chegou a desenvolver testes em que as galinhas do paiol seriam feitas como animatrônicos, e eles queriam deixar a coisa mais realista, mas ficou meio creepy das ideias, né? Prefiro a versão do Cocoricó que a gente cresceu assistindo. Isso porque com os animatrônicos os movimentos eram limitados, os rostos não tinham expressividade e a gravação, além de ficar mais difícil, era mais cara. É daí que surge Fernando Gomes salvando a gente com a versão de Cocoricó que nós conhecemos. O programa infantil Casa Mágica foi exibido pela Record entre 90 e 91 e era um programa voltado para o público infantil, misturando brincadeiras, desenhos e um cenário todo colorido que simulava uma casa mágica. E além dos apresentadores, também contávamos com vários bonecos que faziam parte do cenário. Esse tópico aqui, se você tiver mais alguma informação importante, vai me ajudar muito, porque eu não encontrei muita coisa a respeito dele na internet, sendo bem sincera. E aqui eu falo do boneco Amadeu, que, até onde eu pude ver, um personagem que aparecia em alguns momentos do programa do Alborguete. Gato do quê? Fala coisa com coisa. Eu sou um gato! Vivo dormindo em cima do... Não posso falar. Chega. E digamos que o Amadeu, pelo que eu pude ver, pelas informações que eu encontrei, era tipo um xaropinho, sabe? Tirava o Alborguete do sério, dividia a cena com ele.
E é isso, galera. Se você se lembra de mais alguma coisa relacionada a esse personagem, comente aqui. O Enigma do Papai Noel foi um especial infantil da Cultura, produzido em 86. E eu não sei se vocês se lembram, mas nessa época a Cultura não tava com muita grana. Então eles nem tinham grana direito para fazer um especial mais bonitinho. Por isso que essa é considerada uma das produções mais obscuras da TV Cultura e que também conta com algumas falhas na produção por conta dos poucos recursos que a emissora tinha naquele momento para isso. A história girava em torno do desaparecimento do Papai Noel e um grupo de personagens tinha que ir atrás dele, enfrentando vilões. Era uma aventura muito doida, mas apesar de tudo, o pessoal gostou na época, o que fez com que eles investissem mais em produções com bonecos, como por exemplo Ana no Avesso, outro especial bem obscuro, porque não é muito fácil você encontrar informações dele na internet, ou até mesmo o especial completo. No Ana no Avesso nós tínhamos essa personagem que entrava em um mundo estranho, ao contrário, cheio de personagens estranhos também, e um cenário bem surreal. Aliás, o personagem Roy, ele apareceu pela primeira vez no Enigma do Papai Noel, e depois o reutilizaram no Rá-Tim-Bum. Sabiam dessa? Até mesmo o Clodovil já contou com bonecos em seu programa, que é algo bem obscuro também e difícil de encontrar informações. Nós tivemos a Pink Pintosa, de personalidade bem excêntrica, igual o apresentador, que era uma câmera rosa, com seu jeito mais debochado, fazendo parte de algumas entrevistas e também dividindo o cenário com o Clodovil. E ainda a irreverência da Pink Pintosa e a participação da Mamãe Mídia, Clodovil Soft. E como eu falei da Pink Pintosa, eu também teria que falar desse boneco que ganhou mais atenção na internet através desse vídeo, onde o Clodovil compara com o Luciano Huck. E quanto a esse boneco, eu também não encontrei mais informações a respeito dele, também não encontrei o seu nome. Caso alguém tenha mais informações, é só comentar aqui. Menino, mas ele parece, essa coisa parece muito uma pessoa da Globo. Só não vou contar quem é, mas é a cara de uma pessoa da Globo. É o Luciano Huck. Patati Patatá ganhou um programa na TV Gazeta que foi exibido entre 2003 até 2005, que contava com brincadeiras, esquetes e as músicas dos palhaços. Em 2004, o programa saiu do ar, mas voltou em 2005 com um novo cenário, novos personagens, e também havia um fantoche que lia as cartas que as crianças enviavam. E esse fantoche, muitos dizem que não tem nome, ou seu nome simplesmente é desconhecido. Que foi, Patati? Givanildo não dá certo. Tudo bem, vão pensando no meu nome, porque agora eu vou ler aqui um e-mail bem legal. Legal. A Dona Concheta era uma personagem que aparecia em uma esquete do programa do Rony Von. Na verdade, era um quadro cômico que fazia parte do programa extinto chamado Mãe de Gravata, que era um programa diário comandado pelo Rony, que foi ao ar na Gazeta entre 99 e 2000. Mas além da Dona Concheta, também havia o seu cachorro, que era um boneco e se chamava Porpeto. Eu nem sei como eu me lembrei disso, mas assim, do nada me veio essa memória na cabeça. Deixa eu falar. Tô lá no Murumba, vou embora todo chateado. Quem me persegue? Torcida do Palmeiras. E a partir daí eu também me lembrei que Taborda tem outras produções envolvendo bonecos que são bem obscuras, então eu resolvi fazer um tópico só para falar a respeito delas e mostrar algumas para vocês. É bastante conhecido, na verdade não foi um boneco que eu criei, não, mas eu desenvolvi todo um processo nele. Eu coloquei esse sorriso, eu sou o culpado, esse olhinho piscando aqui, o louro vai piscar. Olha aqui, vocês sabem quem é? Eu vou pedir licença aqui porque a Ana Maria me proibiu de usar esse boneco. A Loura Maria foi um boneco criado logo depois do Louro José, e é uma boneca que foi criada para ser a namoradinha do Louro, na verdade, né? Esse aqui é o xaropinho sendo construído, é o início do xaropinho. É a equipe que já está convocada para a Copa do Milhão. Eu vou fazer parte disso com certeza. Foi aí, ela tá se lançando.
Santos, você tá falando, ela já tá indo, hein? Com tanta beleza Ela não é adestrada, mas ela é assanhada. Maravilhoso, ótimo, genial. Você é um cara muito inteligente. Você aprendeu comigo hoje? Aprendi muita coisa, a galera em casa também. Legal. Você é amigo do Quinho? Cara, o Quinho é criação minha. Se vocês acham que o Júlio é um personagem que só faz parte da TV Cultura, vocês estão bem enganados. Porque o Júlio já apresentou um programa em uma outra emissora, a Band. Aqui nós estamos falando do TV Criança, mais precisamente da sua segunda fase, onde a apresentadora era a Ticiane Pinheiro, e além dela, havia o Júlio. Sim, o Júlio da Gaita. Mas é aí que tá. Não existem muitas gravações desse período, por enquanto. Se o Fernando Gomes assistir esse vídeo e tiver mais material, seria interessante disponibilizar pra gente. Só pra matar a curiosidade, sabe? Pra gente é algo bem obscuro ver ele de fato trabalhando em uma outra emissora, em um outro programa. O Disney Club ganhou uma segunda versão na Globo, e dessa vez se tornando um quadro da TV Colosso. Ele era apresentado pelo Zé Carioca, e, além do Zé Carioca, tinha esse fantoche aqui, que ninguém sabe o nome também. Eu não encontrei o nome dele, mas um fato curioso é que ele foi dublado pelo Guilherme Briggs. Olha só. Eu fico até cansado só de ouvir isso tudo. Você vai ter gás para disputar esta prova? Agildo no País das Maravilhas foi um programa de humor da TV brasileira exibido na Band entre 87 e 88, que era apresentado por Agildo Ribeiro. E esse programa misturava esquetes de humor com fantoches de políticos e fantoches de personalidades públicas, fazendo assim uma sátira da sociedade brasileira naquela época. E esse era o foco principal do programa. Eu vou fazer uma pergunta séria ao Lombada. Se eu chegar à Prefeitura de São Paulo, você vota em mim? Não só voto, como devoto, patrão. Depois do sucesso de Agildo no País das Maravilhas, foi produzida uma espécie de continuação na Rede Manchete chamada Cabaré do Barata, onde também mantiveram parte dos personagens. Escavoca, Escavoca, Capitão Turbina era um quadro dentro do programa infantil Bambu Luar, onde nós tínhamos o personagem Capitão Turbina, que apresentava uma nave especial chamada Escavoca, Escavoca. Ele tinha esse formatinho de sketch, outro projeto obscuro da Globo, que a gente não encontra muita coisa na internet, mas o que eu encontrar, colocarei aqui. Mas o que foi? Segurem-se! Estamos sendo atacados por torpedos fotônicos! O programa Sessão Patota foi um programa infantil da TV Tupi, exibido lá na década de 70, que era uma sessão de desenhos animados comandado pela apresentadora Giovanna, que também interagia com fantoches. Mas, quanto a essa parte dos fantoches, eu também não encontrei muita coisa, nem ao menos o nome deles. Quem assistiu Sessão Patota e quiser comentar aqui alguma lembrança, alguma informação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é só comentar aqui embaixo. Na década de 80, a TV aberta no Brasil contava com vários programas que misturavam videoclipes, apresentações musicais e apresentadores. E na Gazeta nós tínhamos um programa que se chamava Clip Trip, que era apresentado pelo Beto Rivera e o boneco Capivara. O boneco Capivara era manipulado por Sérgio Tastaldi, que já não está mais entre nós, ele já faleceu. E além do Capivara, ele criou outros personagens bem icônicos, como o Professor Papum, que fez parte da bancada do Jornal do Almoço na NSC TV, que hoje é a RBS, e também produziu outros programas para o público infantil. Ah, e mais uma coisa, ele foi responsável pelo personagem Tommy, que aparecia no show da Xuxa. O motivo de Um Banho de Aventura estar nessa última camada é por conta da sensação de desespero e angústia que esse especial causou em muita gente. O Banho de Aventura foi produzido em 1989, que foi feito como um especial de final de ano, mas quem nasceu um pouco depois, nos anos 90, o conheceu como uma história que estava dentro do programa Rá-Tim-Bum. Eu acho que nem precisamos de muitas explicações pelo fato disso aqui causar
causar em geral uma sensação de medo, angústia e desespero. Já começa pelo design dos personagens, vários personagens que aparecem, aquele monstro do chiclete, tudo isso já dava medo na gente. Mas aí, pra piorar, tinha a história do garoto chamado Júlio, que perde o seu leãozinho de pelúcia. E assim, de um jeito bem traumático, tá? E eu sei que um banho de aventura não foi feito pra amedrontar as crianças, mas no final, a soma de todos esses elementos resultou nisso. Não tem muito o que ser feito, né? Ainda mais quando se trata de produções da década de 80, que elas tinham essa pegada mais fantasiosa, com situações desesperadoras e bonecos que não tinham uma aparência muito amigável. Tá me puxando, socorro! 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 Eu já falei da Judite, a cobra, por aqui, mas eu não falei da origem dela. Muitas pessoas não conhecem, por isso coloquei na última camada. A Judite foi um boneco, uma cobra, um boneco de cobra, uma cobra de pelúcia, que ela foi comprada originalmente para fazer parte do enxoval da grávida de Taubaté. Eu não consigo falar isso sem rir, desculpa. É que todo mundo aqui sabe do desfecho, né? Os apresentadores ficaram emocionados, mas depois descobriram a verdade. E depois que tudo foi descoberto, a Judite ficou lá pegando pó nos estúdios da Record, até que alguém teve a brilhante ideia de transformá-la em um personagem da emissora. Foi daí que surgiu a Judite. Sabiam dessa? Se na Gazeta tinha o Clip Trip, na Globo tinha o Clip Clip, que foi um programa musical exibido de 84 a 87, que era focado em videoclipes. Mas o diferencial dele era o seu formato, porque em vez de apresentadores, ele era comandado por bonecos. Os personagens, além de interagirem entre si, apresentavam os videoclipes para nós. Esse iceberg vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não é um catálogo dos trocentos e milhares de bonecos que já fizeram parte da televisão brasileira, mas se você quiser complementar com informações, ou até mesmo falando de um boneco que merecia estar aqui, é só comentar aqui embaixo, ou você vai no site do Iceberg Charts. Muito obrigada por quem chegou até o final. Tanto boneco, né, minha gente? Eu tive que fazer uma divisão, senão ficaria muita coisa. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.